Fala, meus magrelos e minhas magrelas. Magrelo bombado na área e hoje vai ser um vídeo diferente. Não tão diferente sim. Hoje vai ser mais um vídeo da palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer a meditação de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto. Quem é cristão, acredito que todo mundo conhece essa história, né? Acho que até aqueles que não são tão chegados assim conhecem essa história. Bom, eu vou meditar nessa palavra aqui e no final essa palavra vai ser uma palavra libertadora. É uma coisa que, mesmo que tu tenha ouvido isso antes, pode ter certeza que a forma que vai ser pregada aqui, isso daqui vai ficar martelando na tua cabeça até tu ver, até tu chegar na conclusão e pensar: rapaz, eu nunca olhei por esse lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui do versículo 1 a 10. Bem curtinho, a tentação de Jesus. Então vamos começar com a leitura. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se, ou seja, o diabo, aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos dele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrare e me adorares. Ou seja, basicamente, dando uma pausa nessa parte aqui, o diabo queria dar para Jesus uma vitória entre muitas aspas, uma vitória sem cruz, uma vitória sem sacrifício, uma vitória fácil, uma vitória que certamente qualquer um aceitaria. Só que Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, retire-se, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e os serviram. Basicamente, vamos recapitular o começo desse capítulo 4. Bom, como a história sugere, né? Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Por ele estar em forma humana, ele estava muito fraco, ele estava com muita fome. Só que o que acontece? Satanás, ele aproveitou dessa fraqueza de Jesus e ele tentou ele com comida, já que o primeiro pecado foi assim. Ele tentou o primeiro homem e a primeira mulher com a comida e eles pecaram. Só que Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém de Deus. Então, basicamente, o diabo prometeu que se ele se jogasse, Deus iria ajudar ele, enviando os anjos. Aí Jesus disse que a gente não pode tentar o nosso Deus. Isso daqui é muito interessante porque geralmente a gente quer algo, a gente quer uma resposta, a gente quer que
Deus faça algo para provar que ele exista de verdade. Quem nunca fez isso, né? Tipo, se Deus existe mesmo, cai um raio aqui agora. Tá repreendido, pai, não faz isso não. Não faz isso não, eu só tô dando exemplo. Aí, o diabo ele falou que se Jesus se prostrasse perante dele, ele daria todo o reino ali da terra, né? Que obviamente era uma mentira. Primeiro, porque o reino o reino já é de Deus, né? Ou seja, Jesus como Deus, tudo pertence a ele, e também Satanás ele é um mentiroso, né? Só que o que acontece aqui? Qual é a lição da tentação de Jesus no deserto? O que a gente tira para nossa vida para evoluir como cristão? Basicamente é o seguinte: Satanás ele não atacou Jesus diretamente. Ele não pegou na mão de Jesus e fez ele, sei lá, fez com que ele transformasse pão em pedra, ou ele não fez com que, sei lá, ele levou Jesus pro monte mais alto ali da cidade santa, só que ele não empurrou Jesus para que ele caísse ali para os anjos pegar ele. E também ele não fez Jesus se ajoelhar à força só para que ele ficasse prostrado diante dele. Até porque Satanás nem teria poder para isso. Se Satanás tentasse alguma coisa contra Jesus nesse modo, certamente Jesus como Deus usaria, né, sua divindade, seu poder de Deus, vamos dizer assim, e daria um jeito em Satanás ali mesmo. Só que o que acontece? Jesus, primeiramente, a primeira lição desse capítulo, dessa parte do capítulo, porque o capítulo 4 não é só isso. Como eu disse antes, Jesus ele poderia muito bem usar os seus, como eu posso dizer, eu não vou dizer poderes, né? Mas ele poderia muito bem ter usado, sei lá, ele poderia muito bem ter vencido Satanás como Deus, mas não. Ele venceu Satanás como ser humano. Ele venceu como um homem, resistindo às tentações, resistindo ali às propostas. Naquele momento, Jesus mostrou para Satanás que nós, seres humanos que somos tentados, também podemos vencer o inimigo, já que, bom, como Deus, obviamente ele venceria de Satanás sem nenhuma dificuldade, mas ele venceu como ser humano, ele venceu como um homem, como alguém limitado, alguém que é pecado e poderia estar sujeito a cair no pecado. Jesus venceu como nós, e ele mostrou para Satanás que a gente poderia vencer, e mostrou para nós, leitores da Bíblia, que nós podemos vencer Satanás. Porém, essa não é a única lição. Esse não é o único aprendizado que a gente tem sobre a tentação de Jesus no deserto. Porque ao mesmo tempo que a gente aprende que Jesus mostrou que a gente pode vencer Satanás, esse capítulo também nos ensina a forma que Satanás trabalha. Ensina como é que o inimigo trabalha, como é que ele age em nossas vidas quando a gente não vigia. Como eu disse antes, Satanás ele não fez nada de tão grave contra Jesus, não fez nada tão agressivo. Ele apenas sugeriu ideias. Olha, se tu é Deus, transforma essas pedras aí em pães. Se tu é Deus, se joga daí, pô. Só tô dando uma sugestão. Se tu se tu se prostrar, se tu se ajoelhar, tipo, se tu fizer isso, eu posso te dar tudo isso aqui, entendeu? Tipo, tu consegue entender que o negócio foi sutil? Tu consegue entender que o negócio foi mais sutil do que parecia? O diabo, ele não força. Vou ensinar aqui para vocês.
O diabo, ele não força o ser humano a pecar. Ele dá sugestões. Ele não chegou lá na mulher e falou: olha só, tu vai comer esse fruto proibido aqui agora, senão eu vou te matar. Não, ele falou: olha só, se tu comer esse fruto, tu vai ser que nem Deus, hein? Tô te falando. Ele não quer que tu coma o fruto, porque se tu comer o fruto, tu vai ser que nem ele. Então, é assim que ele trabalha. A gente imagina ele como sendo uma criatura agressiva, né? Uma criatura do mal, um negócio assim todo bizarro, chifres pontudos, tridente, não sei o que o pessoal inventa um monte de coisa. Mas não, mano, mas não. Se o diabo ele for aparecer para alguém, ele vai aparecer todo bonito, mentindo para a pessoa que para ser que nem ele tem que fazer tudo que ele mandar. Porque o diabo ele é mentiroso, O diabo ele não é aquele demônio feião, assustador, né? Eu nem sei como é a aparência do diabo e sinceramente eu nem quero saber. Mas considerando que ele é o pai da mentira, com certeza ele seria alguém que se faz de bonito para enganar as suas vítimas. Então essa foi a meditação de hoje. Mostrar que nós também podemos vencer as tentações e as sugestões do inimigo, as sugestões desse mundo, sugestões de pessoas que são usadas pelo inimigo, e também mostrar que o inimigo ele trabalha de forma sutil. O inimigo ele é paciente, ele sempre vai esperar uma brecha para tentar te derrubar. Basta tu dar uma vacilada, basta tu dar um pequeno mole, ele sempre vai ter uma brecha para tentar te derrubar. Se no momento que o inimigo descobre tua fraqueza, filho, aí que a luta vai começar. Ah, eu tenho problema com pornografia. O inimigo vai usar isso contra ti. Ah, eu tenho problema com bebida alcoólica. Eu tenho problema com cigarro. Eu tenho problema com mulheres. Qualquer mulher que dá mole em cima de mim, eu dou em cima. Aí o diabo ele vai usar essas pessoas para tentar fazer tu cair no pecado. Então o diabo ele trabalha com as nossas fraquezas, ele se aproveita das nossas fraquezas, e quando não é isso, ele ainda dá sugestões para cair no pecado, e só sendo um conhecedor da palavra para não cair nesse papo furado do inimigo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.